Você já se sentiu preso? Como se estivesse carregando um peso invisível, mas imenso, sem saber o que exatamente te impede de avançar? O que você carrega hoje pode ser o que está te fazendo ir para trás, sem que ninguém perceba. E se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade está em eliminar tudo isso? Sem avisos, sem explicações, sem que ninguém veja. A verdade é que você está sendo drenado por coisas que não fazem sentido, por hábitos que não servem mais e por pensamentos que não te fortalecem. E se você pudesse soltar tudo isso em silêncio, sem depender da aprovação de ninguém, o que aconteceria com você? A resposta está nas pequenas coisas que você tem que eliminar, sem ninguém ver. Hoje, vou te ensinar o segredo da verdadeira liberdade. Mas antes, pergunte-se: o que você está carregando que te impede de ser quem você realmente é? Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo da sua vida, você se moldou para agradar alguém? Quantas vezes você teve que ser uma versão que não é a sua, apenas para se encaixar? Muitas vezes somos levados a criar personagens, essas máscaras que usamos para sobreviver em meio ao julgamento dos outros, ao desejo de aceitação, ao medo de sermos rejeitados. E quando fazemos isso, acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Mas sabe o que é pior? O tempo passa e nós começamos a acreditar que somos exatamente esse personagem, quando na verdade estamos apenas interpretando um papel. A verdade é que a maior prisão que você pode construir é essa: viver uma vida que não é sua, por conta do que os outros esperam de você. Você já sorriu quando queria chorar? Já disse, está tudo bem, quando dentro de você estava um turbilhão de emoções? Já se esqueceu dos seus próprios desejos só para agradar quem estava ao seu redor? Acredite, eu já estive lá. Eu sei como é carregar o peso de um personagem que não te representa. A única coisa que ele faz é te consumir, drenar sua energia e te afastar da sua verdadeira essência. O que você está vivendo não é a sua vida, é uma versão criada para que os outros te aceitem. Mas não precisa mais ser assim. O primeiro passo para a verdadeira liberdade é perceber que você tem permissão para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem adaptações, sem medos. E isso pode ser assustador. Você pode se sentir vulnerável, pode se perguntar se vai ser aceito ou não. Mas deixe-me te contar uma coisa: a verdadeira liberdade vem do momento em que você decide que não precisa mais da aprovação dos outros para ser feliz. Você não está aqui para ser o que os outros esperam. Você está aqui para ser quem você realmente é. Imagine o poder que você tem quando decide viver sem essa máscara. A autenticidade cria seu próprio espaço. E não importa se os outros não conseguem entender ou se afastam. O importante é que, ao agir com autenticidade, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que vão te apoiar de verdade, aquelas que vão te amar pelo que você realmente é, e as que se afastarem, bem, talvez o que elas esperam de você não esteja alinhado com o que você é de verdade. E isso está bem. Não estamos aqui para agradar a todos, estamos aqui para ser fiéis a nós mesmos. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você tem vivido para os outros e não para si mesmo? Quais partes de você ainda estão escondidas, esperando a hora certa de se mostrar? O que aconteceria com a sua vida se você começasse a se libertar dessas máscaras e se permitisse ser quem você realmente é? Quando Marco Aurélio dizia que a maior riqueza é viver conforme a natureza, ele não estava falando apenas sobre seguir o fluxo do mundo ao seu redor, mas sobre se alinhar com quem você realmente é, sem disfarces, sem medos. Quando você começa a viver sua verdade, você cria um espaço que é só seu, e nesse espaço você é livre, você é forte, você é verdadeiro. Então, a primeira coisa que você precisa eliminar, sem ninguém ver, é esse personagem que você criou. Elimine-o sem justificativas, elimine-o sem avisos, e seja você mesmo. Porque o verdadeiro poder vem da liberdade de ser quem você é, sem precisar de aprovação. E lembre-se, a autenticidade é a chave para uma vida plena. Você já percebeu como o amanhã tem se tornado o refúgio perfeito para o que você deveria fazer hoje? Todos nós temos essa tendência de colocar as coisas para depois, não é mesmo?
aquele projeto importante, o sonho que você adia, o hábito saudável que você sabe que precisa cultivar. E a desculpa sempre é a mesma. Amanhã eu começo, amanhã vai ser o dia perfeito. Mas aqui está a realidade dura. O amanhã nunca chega. E enquanto você espera o momento certo, a vida vai passando. E cada dia que você adia é um dia que você nunca mais vai ter. Parece drástico, mas é a verdade. O tempo não espera por ninguém. Cada segundo perdido não volta. E o pior é que você nem percebe o quanto isso vai se acumulando. Você pode até ter boas intenções, mas sem ação, a intenção não vale nada. A procrastinação, esse mal silencioso, rouba seu futuro e te mantém preso a uma zona de conforto que, na realidade, só te impede de crescer. O amanhã que você tanto espera é uma ilusão. O único momento real é agora. Quando você procrastina, você está se dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. E não é por falta de vontade. O problema está em como você reage à pressão de começar. Você tem medo do fracasso, da insegurança, ou simplesmente não sabe por onde começar? A verdade é que a procrastinação é uma forma de evitar a sensação desconfortável de estar começando algo novo. O medo do agora te paralisa, mas se você realmente deseja mudar, a primeira coisa que precisa fazer é enfrentar esse medo. Deixe de lado as desculpas, as justificativas e, acima de tudo, o perfeccionismo. O momento perfeito nunca vai chegar, porque a perfeição não existe. A única coisa que existe é o seu compromisso com o agora. O agora é o único campo de batalha onde você pode realmente fazer a diferença. Não espere para ser perfeito. Não espere pelas condições ideais. Comece, mesmo que seja pequeno. O simples ato de começar já coloca você em movimento, e o movimento gera progresso. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, já é um passo para frente. E não se engane, cada amanhã que você adia te afasta mais do seu objetivo. A procrastinação é o seu maior inimigo, e enquanto você não decidir encará-la de frente, ela vai continuar roubando o que é seu, o futuro. Pergunte-se, o que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem deixado para depois, sem perceber o quanto isso está te afastando de quem você poderia ser? O que aconteceria se você fizesse algo hoje, mesmo que pequeno, para alcançar o que você tanto quer? Epicteto nos lembra, não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. Se você reagir com inação, estará se rendendo à procrastinação. Mas se você decidir agir agora, mesmo que seja com um simples passo, estará tomando controle do seu destino. Elimine a procrastinação de uma vez por todas, sem avisar a ninguém. Faça-o agora contar. Não espere por um momento perfeito. O momento perfeito é o que você faz dele. Comece agora. Você já parou para refletir sobre o peso que o seu passado carrega? Existem momentos na vida que nos marcam, escolhas que fizemos e erros que cometemos. E tudo isso, sem querer, fica como correntes invisíveis, nos prendendo e nos impedindo de avançar. O que aconteceu com você no passado não define quem você é hoje. Mas muitas vezes, nossa mente insiste em reviver essas experiências, como se estivéssemos presos a elas. Essas correntes invisíveis são feitas de memórias dolorosas, de arrependimentos, de mágoas não resolvidas. Elas nos mantêm reféns de uma história que não podemos mudar. Mas, se você não aprender a soltar essas correntes, elas continuarão a ditar o rumo da sua vida. Você será um prisioneiro do seu próprio passado. O passado já passou. O que você faz com ele hoje é o que define seu futuro. A maior armadilha que você pode cair é acreditar que o passado define quem você é. Pode ser uma decepção, uma traição, um erro que você cometeu. Mas entenda, o passado é como uma fotografia desbotada, já não tem mais vida, só existe na sua mente. E o que você decide fazer com essas lembranças? Você vai deixá-las te controlar ou vai usá-las para fortalecer sua caminhada? O que aconteceu não pode ser mudado, mas a sua atitude diante disso, sim. O que você carrega no peito? Agora as mágoas e culpas só te impedem de crescer. Você não é mais aquela pessoa do passado. E se você não fizer essa mudança interna, se você não deixar essas correntes invisíveis para trás, vai continuar andando em círculos,
sempre preso àquilo que já passou. Você é o único responsável por romper essas correntes. Imagine por um momento o quanto sua vida pode mudar se você parar de reviver os erros do passado, as frustrações, as decepções. O que aconteceria se você deixasse de se definir pelas falhas que cometeu ou pelas pessoas que te machucaram? O que aconteceria se, ao invés de se lamentar, você usasse essas experiências como combustível para o seu crescimento? O passado não é um fardo, ele pode ser o seu maior aprendizado. Mas só se você decidir aprender com ele, não se afogar nele. Pergunte-se, quais correntes invisíveis você ainda carrega? O que você ainda guarda do passado que te impede de avançar? Como seria sua vida se você decidisse libertar-se de tudo isso, sem medo, sem culpa, sem mágoa? Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Se você permitir, suas dores, erros e frustrações podem se transformar em força, em poder. O passado pode ser a chave para o seu fortalecimento, mas só se você decidir deixar de ser prisioneiro dele. Elimine o peso do passado sem avisar a ninguém. Liberte-se das correntes invisíveis que ainda te prendem e tome o controle do seu presente. O que você escolhe carregar agora, você é quem decide. Você já se pegou perdido em pensamentos, criando cenários que podem nunca acontecer? E nesses cenários tudo dá errado. As pessoas te abandonam, o trabalho falha, você perde tudo o que construiu. A mente humana tem esse poder quase mágico de criar tempestades onde não existem nuvens. Às vezes, nos perdemos tanto nesse processo de imaginar o pior, que esquecemos de viver o agora, o que realmente está acontecendo. A adição a imaginar problemas futuros é um dos maiores ladrões de paz que existe. Passamos tempo pensando no que pode dar errado, antecipando desastres, sem perceber que estamos vivendo duas realidades ao mesmo tempo: a realidade que existe e a realidade que nossa mente inventa. E o pior de tudo, mais de 90% das coisas que tememos nunca acontecem. Você se arrisca a sofrer duas vezes, uma por aquilo que você imagina e outra pela coisa que nunca vai acontecer. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar seus pensamentos agora. Essa obsessão por antecipar problemas vem do medo do desconhecido, da necessidade de se preparar para o que vem pela frente. Mas a verdade é que não há como prever o futuro, e tentar fazer isso é um exercício de frustração. O que você deve fazer é aprender a observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Entenda que o medo e a ansiedade não são fatos, são projeções da sua mente, tentando te proteger do que ainda não aconteceu. Mas, na maioria das vezes, essas projeções são apenas fantasias que te tiram do presente. Imagine o quanto você poderia crescer e se desenvolver se parasse de gastar sua energia com aquilo que provavelmente não acontecerá. Imagine quanto tempo você poderia ganhar se começasse a viver no agora, com o que está diante de você, em vez de se perder em cenários que não têm fundamento algum. Pergunte-se, quantas horas da sua vida você já gastou preocupando-se com coisas que nunca aconteceram? O que você perdeu ao viver num futuro que ainda não chegou, ao invés de viver o agora? Como seria a sua vida se você soltasse esse controle imaginário e aprendesse a confiar na sua capacidade de se adaptar? Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, nos lembra: se você está afligido por algo externo, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da sua interpretação dela. Se você parar de antecipar as dificuldades, você pode começar a viver com mais leveza. O que realmente importa é o que está diante de você agora, e não o que ainda não aconteceu. Elimine a obsessão por antecipar problemas sem avisar a ninguém. Liberte-se das preocupações imaginárias que só roubam sua paz. Concentre-se no presente, no que você pode controlar agora. A vida acontece no agora, e é só nele que você pode realmente agir. Quantas vezes você se pegou revivendo situações passadas, momentos em que alguém te feriu ou te decepcionou? O ressentimento é um veneno que muitas vezes bebemos, esperando que ele prejudique outra pessoa. Mas a verdade é que ele nos destrói por dentro. O ressentimento não muda nada, não muda o passado,
não altera o que aconteceu, mas ele tem um poder incrível. O poder de roubar sua paz, de corroer sua energia e te manter preso a algo que já passou. Você já percebeu como o rancor e a mágoa fazem você reviver o passado novamente e novamente, como se fosse um ciclo sem fim? O ressentimento nos mantém atados ao que não podemos mudar. Ele nos faz esquecer do presente, da beleza de viver o agora, porque nossa mente está ocupada com algo que já se foi. E pior, quanto mais você nutre esse ressentimento, mais ele cresce, mais ele vai sugando a sua energia, mais ele vai se tornando parte de você, até o ponto de controlar suas emoções e decisões. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar. Perdoar é liberar o que você carrega. O perdão, na verdade, é um presente que você dá a si mesmo. Não é para quem te feriu, é para você. Quando você perdoa, você não está dizendo que o erro ou a dor não importaram. Você está apenas decidindo que não vai mais carregar o peso disso. O perdão é um ato de libertação, de não deixar que o passado defina o seu presente. Sabe o que acontece quando você elimina o ressentimento? Você recupera o controle da sua vida. Você para de ser uma vítima da sua própria história e começa a ser o autor dela. Você escolhe a paz, escolhe seguir em frente. E ao fazer isso, você libera sua mente e sua alma de um peso desnecessário. Pergunte-se, quem ou o que você está carregando em seu coração que já não te serve mais? Qual sentimento negativo você tem alimentado dentro de você que te impede de viver em paz? O que aconteceria se você decidisse liberar essa carga agora, sem esperar nada em troca? Sêneca, outro grande filósofo estoico, afirmou: é mais valente quem vence sua ira do que quem vence os inimigos. Quando você escolhe perdoar, você escolhe a verdadeira força, que não vem da raiva ou da vingança, mas da liberdade emocional que você conquista ao deixar ir aquilo que te aprisiona. Elimine o ressentimento sem avisar a ninguém. Liberte-se da dor do passado e escolha a paz. O perdão não é para os outros, é para você. Liberte-se de tudo que te impede de viver plenamente e volte a ser senhor de suas próprias emoções. Você já acreditou que seria feliz apenas quando atingisse uma meta? Ou talvez pensou que a felicidade viria quando conseguisse aquele cargo dos seus sonhos, comprasse a casa ideal ou conquistasse o corpo perfeito? A sociedade nos ensina a ver a felicidade como uma linha de chegada, algo que devemos alcançar depois de muito esforço e sacrifício. Mas a verdade é que a felicidade não está lá na frente. Ela está aqui, agora, em cada momento da sua vida. Se você continua buscando a felicidade como se ela fosse uma recompensa que você deve conquistar, nunca vai encontrá-la. Porque a felicidade não é um destino, não é algo que você alcança, mas algo que você experiencia ao longo da jornada. Cada passo dado, cada escolha feita com intenção e propósito, cada ato de viver com verdade e autenticidade traz consigo uma porção de felicidade genuína. A felicidade não está no futuro, a felicidade está no presente. O problema é que muitas vezes nos vemos buscando por algo que já temos. Queremos ser felizes um dia, quando tivermos tudo o que sonhamos, quando tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido pelo mundo. Mas, enquanto estamos correndo atrás dessa felicidade futura, esquecemos de viver o que temos agora. E aí, nos tornamos prisioneiros da ideia de que só seremos felizes quando tivermos mais, fizermos mais, formos mais. A verdadeira felicidade está na serenidade do momento presente. Quando você começar a viver com propósito, mesmo que o cenário não seja perfeito, você começa a experimentar a verdadeira felicidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está em paz consigo mesmo e com o momento. A felicidade não é uma recompensa que você conquista no final de uma corrida. Ela é o combustível da sua jornada. E quanto mais você se alinha com o que é verdadeiro para você, mais você começa a experimentar essa felicidade interior. Em quantos momentos você deixou de ser feliz porque estava esperando algo acontecer? O que você tem deixado de viver hoje porque acredita que a felicidade só virá amanhã quando tudo for perfeito? Como seria sua vida se você começasse a viver a felicidade agora,
no presente, em cada passo, mesmo com imperfeições. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E ao reagir com serenidade, aceitação e intenção, encontramos a verdadeira felicidade, não em algum lugar distante, mas aqui, no agora. A felicidade não é um destino. Ela é uma prática diária de viver com propósito. Elimine a ideia de que a felicidade está em algum ponto distante. Ela não é algo que você alcança, é algo que você vive todos os dias. Comece agora, neste momento, e descubra que a verdadeira felicidade não está no futuro, mas no caminho que você escolhe trilhar. A felicidade é uma escolha diária, e ela começa com a decisão de viver plenamente no agora. Você já se pegou explicando suas escolhas, suas decisões e até mesmo sua maneira de ser, como se fosse necessário pedir permissão para viver do jeito que escolheu. Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar para os outros, para que eles entendessem por que você fez o que fez ou tomou determinada atitude? O que você talvez não tenha percebido é que esse constante esforço de justificar cada passo seu está apenas alimentando uma insegurança interna, uma necessidade de aprovação externa que te impede de viver com verdadeira liberdade. A verdade é simples. Você não precisa de justificativas para ser quem é. Não importa se os outros não entendem suas escolhas, se as pessoas discordam ou se os padrões do mundo não são os seus. O único padrão que importa é o seu, a sua verdade, e você não tem que se explicar para ninguém. O ato de se justificar constantemente é como pedir permissão para ser você mesmo, e você não está aqui para isso. Você está aqui para viver de acordo com suas próprias regras, de acordo com a sua própria essência. Quando você se justifica, você está se deixando vulnerável à opinião dos outros. Toda vez que você sente a necessidade de justificar algo, você está inconscientemente dizendo: eu preciso da sua aprovação para me sentir seguro com a minha escolha. E o que acontece? Você acaba dando o controle da sua vida para os outros. O peso das justificativas se transforma em um fardo, uma corrente invisível que te impede de agir com firmeza e confiança. Mas aqui está a virada. O poder real vem quando você age com integridade e vive de acordo com os seus valores, sem precisar explicar cada passo. Quando você começa a viver assim, as pessoas que realmente se importam com você, as que compartilham seus princípios, vão entender o que você está fazendo. E quem não entender, não tem problema. Eles não precisam. O importante é que você esteja em paz com as suas próprias escolhas. Quais áreas da sua vida você tem se justificado demais? Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro nas suas escolhas? O que aconteceria se você começasse a viver de acordo com sua verdade, sem se preocupar com as explicações que você sente que precisa dar? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava: não somos responsáveis pelo que os outros pensam de nós, mas sim pelas nossas ações. Quando você age com coerência e vive com base nos seus próprios valores, a sua conduta fala por si. Você não precisa se justificar, porque a sua autenticidade é o que mais importa. Elimine o peso das justificativas, sem precisar avisar ninguém. Viva de acordo com seus valores e permita que suas ações falem por você. Quando você se liberta dessa necessidade de explicar cada decisão, você começa a viver com liberdade, confiança e poder. Seja fiel a quem você é e a sua verdadeira força se revelará. Quantas vezes você já ouviu a frase mente sã, corpo são? A verdade é que corpo e mente estão intrinsecamente conectados, e quando um vai mal, o outro sofre as consequências. Mas o que muitas vezes não vemos é como pequenos maus hábitos vão se acumulando, destruindo nossa energia, nossa clareza mental e nossa capacidade de alcançar o que realmente queremos. Eles começam de forma sutil, quase imperceptível, mas logo você percebe que está preso a um ciclo de autossabotagem que te impede de avançar. Imagine por um momento como sua vida poderia ser diferente se você se livrasse daqueles hábitos que aos poucos vão minando sua vitalidade.
A falta de sono, a alimentação desregrada, as horas intermináveis gastas em distrações vazias, os pensamentos negativos que você insiste em manter. Esses maus hábitos se disfarçam de conforto, mas, na realidade, são armadilhas disfarçadas que roubam sua energia, apagam sua motivação e te impedem de viver com clareza. Seu corpo e sua mente são os maiores aliados que você possui. Quando você trata mal seu corpo com maus hábitos, você está dando um sinal de que não se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. O corpo é o templo onde a sua mente habita. E se você não cuida desse templo, não pode esperar que sua mente esteja em sua melhor forma. Mas, ao fazer escolhas mais saudáveis, ao começar a substituir hábitos prejudiciais por hábitos que te fortalecem, você não só melhora fisicamente, como também coloca sua mente em um estado de equilíbrio e clareza. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, cuidava do seu corpo e da sua mente, com disciplina e rigor. Ele acordava cedo, praticava exercícios, escrevia em seu diário e refletia sobre suas ações. Ele sabia que o que você faz todos os dias, mesmo nas pequenas escolhas, constrói a base de sua força e resiliência. Não se trata de perfeição, mas de consistência. Cada pequeno passo que você dá para cuidar de si mesmo é uma vitória. Cada escolha positiva, um investimento em um futuro melhor. Quais hábitos você tem alimentado que estão te prejudicando? O que você tem feito todos os dias que está minando sua energia e sua vitalidade? Como seria sua vida se você começasse a fazer escolhas mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente? Lembre-se de que o que você faz todos os dias se torna quem você é. Se você deseja mudar a sua vida, comece eliminando os hábitos que não te servem e substituindo-os por aqueles que te fortalecem. A verdadeira transformação começa na consistência das pequenas ações diárias. Elimine os maus hábitos que estão prejudicando seu corpo e sua mente, sem ninguém perceber. Comece agora a investir em escolhas saudáveis, em um estilo de vida que fortaleça sua energia e clareza. Quando você cuida de si mesmo, de dentro para fora, tudo ao seu redor começa a se transformar. Seu corpo e sua mente agora serão os seus maiores aliados na jornada para a verdadeira força. É fácil olhar para os outros e apontar os erros, não é? Às vezes é como se a crítica se tornasse um mecanismo de defesa, uma forma de desviar a atenção de nossas próprias falhas, medos e inseguranças. Vivemos em uma sociedade onde criticar os outros é quase um esporte, onde apontamos o dedo para as falhas alheias como uma maneira de nos sentirmos melhores ou mais certos. Mas a verdade é que quanto mais você critica os outros, mais se afasta da verdadeira mudança que precisa acontecer dentro de você. A crítica constante é uma distração. Em vez de olhar para o que está fora, você deveria estar olhando para o que está dentro. Quando você critica, você se desvia do caminho da autoobservação, que é a chave para o crescimento pessoal. A verdadeira sabedoria não está em julgar os outros, mas em olhar para si mesmo com honestidade, sem máscaras, e reconhecer onde você precisa melhorar. Criticar os outros é uma forma de fugir do que você deve melhorar em si mesmo. Toda vez que você critica alguém, você está projetando seus próprios medos, falhas e insatisfações. A crítica nunca vai te ajudar a crescer, porque ela vem de um lugar de escassez, de comparação. O verdadeiro caminho para a evolução pessoal é a autoobservação, a habilidade de olhar para dentro, sem julgamentos, sem culpar os outros pelas suas dificuldades. Quando você começa a se observar de forma sincera, sem se esquivar, começa a perceber os padrões que precisa mudar e as áreas que precisa fortalecer. O verdadeiro trabalho começa dentro de você. Em vez de criticar os outros, questione-se: o que essa situação me ensina sobre mim? Ou então, como posso melhorar minha reação em vez de criticar a atitude dos outros? Esse tipo de questionamento é o que gera transformação genuína. Ao fazer isso, você não apenas se torna mais sábio, mas também cria um espaço para a verdadeira mudança. Porque no final, quando você foca no que precisa melhorar em si mesmo, você se torna uma pessoa mais forte, mais autêntica e mais serena. Pergunte-se: quantas vezes você tem se distraído criticando os outros
em vez de olhar para si mesmo. O que você está evitando ao projetar suas críticas para os outros? Como seria sua vida se você começasse a cultivar a autoobservação em vez da crítica constante? Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não se preocupe com o que os outros fazem, preocupe-se com o que você deve fazer. Quando você começa a focar em si mesmo, na sua jornada de crescimento, a crítica deixa de ser necessária. Sua própria evolução vai falar mais alto do que qualquer julgamento externo. Elimine a tendência de criticar sem avisar ninguém. Olhe para dentro, observe suas atitudes e busque melhorar a si mesmo a cada dia. A verdadeira transformação acontece quando você decide parar de apontar os erros dos outros e começa a trabalhar nos seus próprios. Seja honesto consigo mesmo e o mundo ao seu redor começará a mudar. Parabéns por ter assistido até o final. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu próprio crescimento e com a busca pela sabedoria verdadeira. Isso é algo digno de ser celebrado. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento, cada mudança que você faz para melhorar a si mesmo, é uma vitória. Agora, quero saber de você. Qual dos tópicos mencionados mais tocou seu coração? Qual atitude você está pronto para eliminar da sua vida e começar a viver com mais liberdade e autenticidade? Deixe um comentário abaixo. E se você não souber o que escrever, comente simplesmente gratidão. Isso nos ajuda a saber quem ficou até o final e está comprometido com sua transformação. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você vai continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a evoluir, tanto pessoalmente quanto intelectualmente. A cada vídeo estamos juntos em busca de um mundo mais consciente e fortalecido. Ao final, vou deixar 2 recomendações de vídeos que com certeza vão agregar mais valor à sua jornada. Não perca! Eles vão trazer novos conhecimentos que vão fazer a diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, mantenha-se em busca da sua melhor versão.